da sua atuação, exerce poder. Qualquer funcionário público, desde da função considerada mais simples a mais complexa, exerce poder. Guarda municipal, policial, juiz, oficial de justiça, o servidor do cartório, todos exercem poder. Nós, na advocacia, nós não exercemos poder. O poder não é inerente à nossa função, à nossa atuação, ao nosso exercício. Nós enfrentamos o poder, nós contemos o poder, nós limitamos os abusos vindo daqueles que exercem o poder. Por isso nós não podemos empoderar o poder, nós não podemos legitimar atos arbitrários quando esses atos não nos afetam, quando esses atos não são inerentes ao nosso exercício. Nós precisamos ter a noção de que quando nós empoderamos o poder tende a atropelar, a engolir, a violar os direitos de todos aqueles que estão submetidos ao exercício desse poder. O poder é algo assustador e ao mesmo tempo sedutor. Volta para os bancos da graduação, os alunos querem o quê? O glamour do poder, o glamour de mandar, o glamour de prender. Vejam. Mas por quê? Porque essa questão e esse ponto, ele é abordado de forma muito mais do que incisiva, muito mais do que muito mais exposta, muito mais brilhante, muito mais glamourosa. E o nosso exercício da advocacia como fica, quando nós enfrentamos o poder, porque uma coisa que eu não consigo compreender é, criamos determinadas situações e fomentamos que nós não percebemos o monstro que estamos alimentando. Quando nós dizemos o seguinte, olha, por um bem comum, que bem comum é esse? Que bem comum é esse? Numa sociedade tão heterogênea, com interesses, gostos e vontades e crenças tão diversas, como que nós podemos dizer que algo é comum? A paz social? Qual o conceito disso? Qual a delimitação disso? Qual a especificidade disso? Nós estamos falando de vidas que podem ser encarceradas, e desde que o homem criou a possibilidade de uma pessoa encarcerar a outra, isso virou algo a ser perseguido. Porque a máxima do exercício do poder é o encarceramento. E veja, nós vamos contra tudo isso, tudo contra esse poder. No exercício da advocacia. Como que nós podemos mudar isso? Quando nós falamos prerrogativas, há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre prerrogativa, sobre a influência do poder econômico no exercício da advocacia. E tem um projeto de lei, eu me esqueci o número agora, daqui a pouco eu lembro, infelizmente eu não anotei aqui, mas eu vou lembrar, que fala sobre a criminalização da violação das prerrogativas. Eu encontrei alguns artigos, outros, criticando esse projeto de lei. O mais interessante que ninguém atentou foi que todos os autores não eram advogados. Todos os autores não eram advogados. E queriam dizer que isso era um absurdo, a criminalização da violação das prerrogativas. Mas não dizem que é um absurdo você dizer que é criminalizada, por exemplo, o abuso de autoridade. O que eu quero colocar para vocês, e o que eu queria trazer aqui para reflexão, é justamente que é necessário, e o mais interessante, e aí, presidente Elise, é uma questão muito delicada, porque quando foi alçado a assumir a Abracrim do Rio de Janeiro, eu fiz não foi uma pesquisa científica, mas uma análise minha do tipo, vocês sabem o que é prerrogativa? Vocês sabem o que vocês podem? Qual é o direito de vocês? Muitos advogados não sabiam. Muitos advogados nunca leram o Código de Ética. A grande maioria leu o Estatuto da OAB para poder fazer o exame da ordem. E veja, volto aqui no banco da graduação, o que nós estamos fazendo com os nossos alunos, colocando-os na loucura do exame da ordem e nos esquecendo de prepará-los para a advocacia, como se passar no exame da ordem fosse o ápice da sua profissão, sendo que é apenas o pontapé inicial. Nós esquecemos de preparar todos os transtornos, todas as frustrações, mas todos os benefícios do que é ser um advogado respeitado, o que é ser um advogado bem-sucedido. Eu não falo de questão financeira, porque eu acho que isso é consequência. Eu falo de respeito, de satisfação, de poder praticar um ato legal dentro do exercício da advocacia e poder perceber o quanto isso beneficiou toda uma classe. Quando me perguntam, para que uma associação? Por que uma associação? Qual o benefício que eu tenho?
já é de se questionar o que essa pessoa quer para ela como advogado e principalmente como membro da associação. A nossa luta, nosso objetivo na valorização dos advogados e advogadas e no respeito às prerrogativas é que tenhamos condições dignas de trabalho, tenhamos condições dignas para o exercício da advocacia. Não existe respeito à sociedade se nós desrespeitamos a individualidade das pessoas. Repito, nós vivemos em um país extremamente heterogêneo. A América Latina, por si só, durante muito tempo, foi um depósito de pessoas rejeitadas pelo mundo, por aqueles que se consideravam e se consideram melhores do que nós. O Brasil, com muito mais ainda, com a sua particularidade heterogênea, nós temos uma característica que nenhum outro país no mundo tem, que é toda essa pluralidade de crenças, gostos, de feições. Qualquer país no mundo, caso olhem para o lado, você identifica as pessoas por características físicas, por exemplo. O Brasil não tem isso. Se olharmos para o lado aqui, todo mundo é diferente um do outro. A maior dificuldade que temos é justamente reconhecermos e respeitarmos as nossas diferenças, e esse é o grande problema, porque democracia requer diferença, democracia requer divergência, e toda diferença e toda divergência é para projeção e aperfeiçoamento da democracia. Um Estado democrático de direito requer legislação para que regule toda a nossa relação. A democracia quer o respeito para que tenhamos um convívio em paz. Simplesmente hoje nós somos regidos por aqueles que detêm o poder, pelo exercício do poder. Como que nós vamos enfrentar isso? Lembrem que na graduação, eu preciso falar disso, pode ser chato, mas eu preciso falar disso, porque lá está a origem de toda essa problemática. Lá na graduação, quando reproduzem a prática é diferente da teoria, e eu sempre me perguntei, para que eu estou estudando então? Para que eu estou fazendo graduação? Para que eu estou lendo livro? Para que eu estou escrevendo? Para que eu estou pesquisando? Para que eu fiz um mestrado? Para que eu fiz um doutorado? Para que eu fiz um pós-doutorado? Para quê? Se a prática é diferente da teoria. Entendam que, quando se diz que a prática é diferente da teoria, é justamente dois tipos de pessoas que afirmam isso. Primeiro, a pessoa que não sabe a teoria. E segundo, a pessoa que precisa e necessita conter o conhecimento técnico para permanecer praticando as arbitrariedades. Todo ato arbitrário é carente de um conhecimento teórico. Toda arbitrariedade esconde uma violação de direito. Toda arbitrariedade, ela esconde uma carência de conhecimento técnico. E é óbvio que o arbitrário ou desconhecedor vai afirmar que a teoria não se aplica na prática, mas nós reproduzimos isso, nós permitimos que isso seja reproduzido. Nós vivemos tempos que hoje, por exemplo, eu particularmente não acho mais graça quando querem afetar determinado, falar de, por exemplo, de negro, falar de mulher, do tipo, mulher não sabe dirigir. O sorriso para esse tipo de brincadeira é uma forma de legitimar uma arbitrariedade. Quando nós não nos insurgimos contra atos arbitrários e nós nos omitimos, nós também somos responsáveis pelo avançar da arbitrariedade. Nós também somos responsáveis pelo caminhar de toda essa criminalização da advocacia que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ter a consciência de que nós erramos de forma comissiva e também de forma omissiva. Quando eu digo que eu gosto de falar dentro da OAB e para advogados, é justamente por isso que nós advogados precisamos primeiro fazer uma autocrítica e entender qual o nosso posicionamento na sociedade, qual a nossa condição existencial dentro de uma sociedade, qual a necessidade de nos insurgirmos contra determinados atos que parecem tolos, mas que vão só reforçando a diminuição da advocacia do tipo, doutor, o senhor está com a sua carteirinha? Carteirinha o quê? Do clube ou do plano de saúde? Porque a minha é uma identificação de advogado. Eu lutei por isso. Eu não estudei só 5 anos, eu estudo há 20 anos, porque são 15 de profissional e 5 de graduação. Ninguém vai pedir a minha carteirinha. Aí você vai falar assim, mas isso é bobeira. Não, não é bobeira. Isso é uma forma de diminuição. Isso entra no inconsciente. Em determinado momento, você mesmo está acreditando que você é melhor, você é pior, você é subordinado àqueles que não pedem a carteirinha, porque não tem carteirinha. Ninguém pede a carteirinha do juiz, ninguém pede a carteirinha do promotor, ninguém pede a carteirinha do advogado. E por que vai pedir a porra da carteirinha do advogado?